espiritualidade Chico Xavier. Sintam-se abraçados e acolhidos por toda a espiritualidade aqui presente, que preparou essa casa com todo amor, com certeza para a noite de hoje. A nossa casa, estou vendo que tem algumas pessoas que eu ainda não tinha visto, então vamos aos avisos. A nossa casa oferece, às terças-feiras, o estudo mediúnico e também o ESD, o estudo do sistema do Espiritismo, né? Sistema da doutrina espírita. De 20 às 21 horas é o ESD. E de 21 às 22 é o estudo mediúnico para aquelas pessoas que já têm um tempo de estudo na doutrina espírita para compreender melhor a questão da mediunidade. No dia de hoje, né, nós temos a nossa palestra pública, né, este momento de evangelioterapia, que começa agora às 20 horas. Às 21 encerra e teremos os passes e a desobsessão, que é numa sala à parte, tá? A nossa casa também tem o bazar, né? Aquela roupa que você já usou e não quer ir mais nem para um chá com aquela roupa, e além de estar em bom estudo, os homens também, por favor, tá? Então traga para o bazar, porque como a gente também tem uma renda para manter a casa, tá certo? Temos ali atrás 2 cadernos, desencarnados e encarnados, aquelas pessoas que vocês sabem que estão precisando de oração, de prece, pode pegar os cadernos e colocar os nomes. Água fluidificada, nesse momento, com certeza, os irmãos já estão... Já estão, com certeza, preparando esta água para que vocês possam usar em casa, né? Lembrando que a água não substitui tratamento com remédios. A água é só para um complemento para a nossa alma, para o nosso espírito. E, para começar, nós vamos convidar a nossa irmã Geisa para fazer o exórdio da noite de hoje. Tenhamos bastante atenção a partir desse momento. Vamos internalizar todas as mensagens da noite de hoje. Boa noite a todos. O exórdio é do livro Pão Nosso, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, lição 158, Governo Interno. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando dos outros, eu mesmo não venha, de algum modo, a ficar reprovado. Paulo, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27. Continua sem Efetivamente, o corpo é miniatura do universo. É imprescindível, portanto, saber governá-lo. Representação em material terrestre da personalidade espiritual, é razoável esteja cada um atento às suas disposições. Não é que a substância passiva haja adquirido poder superior ao da vontade humana. Todavia, é imperioso reconhecer que as tendências inferiores procuram subtrair-nos do poder de domínio. É indispensável esteja cada homem em dia com o governo de si mesmo. A vida interior, de alguma sorte, assemelha-se à vida de um Estado. O espírito assume a autochefia, auxiliando por vários ministérios, quais os da reflexão, do conhecimento, da compreensão, do respeito e da ordem. As ideias diversas e simultâneas constituem apelos bons ou maus do parlamento íntimo. Existem no fundo de cada mente extensas potencialidades de progresso e sublimação reclamando trabalho.
O governador supremo, que é o espírito, no cosmos celular, redige leis benfeitoras, mas nem sempre mobilizam os órgãos fiscalizadores da própria vontade. E as zonas inferiores continuam em antigas desordens, não lhes importando os decretos renovadores e não hostilizam nem executam. Em se verificando semelhante anomalia, passa o homem a ser um enigma vivo quando se não converte num cego ou num celerado. Quem espera a vida sã, sem autodisciplina, não se distancia muito do desequilíbrio ruinoso ou total. É necessário instalar o governo de nós mesmos em qualquer posição da vida. O problema fundamental é de vontade forte para conosco e de boa vontade para com os nossos irmãos. Obrigada, Geisa. Gente, agora vamos silenciar a nossa mente, fechar os nossos olhos e vamos conversar com o nosso Deus, entregando a Ele nesse momento toda a nossa vida e daquelas pessoas que trazemos aqui nesta noite no nosso pensamento. Que a noite de hoje seja de reflexão, de perguntas, de respostas. E vamos conversar com nosso Deus através da oração universal. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, com a mesma medida que perdoamos a quem nos ofende. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Amém. Que assim seja. E agora convidamos a nossa irmã Cristina para a palestra da noite de hoje. Boa noite a todos. Conseguem me ouvir aí atrás? Porque eu não tenho a voz da professora. Então, minha voz é curta. Mas eu vou tentar me esforçar um pouquinho. Bom, nós estamos no mês de maio, né, que é esse mês das mães, esse mês dedicado às mulheres. E neste mês também a nossa casa, a Casa de Caridade Chico Xavier, faz aniversário. E durante todo esse mês de maio, todas as palestras, todas as quartas-feiras, as palestras são com temas direcionados a Chico Xavier. E hoje não é diferente disso. Hoje nós vamos falar do legado bibliográfico de Chico Xavier para todos nós. Então, a quantidade de livros que foi escrito por Chico Xavier e o que isso representa para o movimento espírita. Então, mas para que a gente possa compreender a importância de tantos livros psicografados por Chico Xavier através de diversos espíritos, é importante que a gente possa voltar um pouquinho no tempo e imaginar como foi que o Espiritismo começou no Brasil, em que contexto se encontrava o Brasil no momento que Kardec começou a escrever e a publicar os seus livros, como foi que esses livros chegaram aqui, de que forma isso aconteceu, para que fosse divulgado, né, o Espiritismo aqui entre nós. E para a gente começar a pensar nisso, de como foi importante esse acervo bibliográfico para nós, através de Chico Xavier, lá no finalzinho do século XVIII e início do século XIX, a FEB, que é a Federação Espírita Brasileira, nessa época,
era presidida por uma pessoa que todos nós conhecemos, pelo menos de nome, ou já ouvimos falar, Adolfo Bezerra de Menezes, mais conhecido entre nós como Doutor Bezerra de Menezes. Então, nesse período do finalzinho do século, quando se começou a montar estudos, encontros de pessoas para estudar o Espiritismo, que já vinha se propagando lá na França, aqui quem presidia esses estudos era Doutor Bezerra. E nesse período, nós não tínhamos nenhuma estrutura de casa espírita como nós conhecemos hoje. Hoje, quando as pessoas chegam na casa espírita e desejam estudar, recebe toda uma orientação. E essa orientação também foi organizada por Dr. Bezerra a partir do momento que ele começou a reunir esses grupos de estudos. A gente orienta, venha frequentar o estudo do ESD, que é o estudo sistemático da doutrina espírita, para você conhecer um pouco mais da doutrina. Depois você passa para o estudo mediúnico, para você se inteirar do que é a mediunidade, que tipos de mediunidade, o que pode acontecer numa reunião mediúnica, o que não pode, o que é a aparição de um espírito, o que não é. Então, a gente vai direcionando. Aí pessoas, eu gostaria de aplicar passe, a gente direciona para um curso de passes. Eu gostaria de ser um palestrante, a gente faz um curso de oradores. E tudo é preparado. Mas antigamente não era assim quando começou. Se reunia aquele grupo de pessoas que tinha interesse de saber alguma coisa sobre a doutrina espírita, e ali mesmo não existia palestra como existe hoje. Se reunia, se sentava, e aqueles que já tinham uma mediunidade ostensiva faziam uma prece, se concentrava e ficava aguardando a comunicação dos espíritos. E todas as outras pessoas ficavam aí sentadas, ouvindo e prestando atenção no que ia acontecer aqui. Terminado isso, todo mundo ia para casa, terminou a reunião. Hoje, isso se processa de uma forma bem diferente. Então, nesse período que estava acontecendo esse processo, nós não tínhamos nenhuma obra traduzida no nosso idioma. Nós não tínhamos nenhuma obra na língua portuguesa. Todos os livros que aqui chegavam eram no francês. E algumas pessoas que dominavam o idioma conseguiam ler e tirar fragmentos do texto, lia um capítulo, que logo quando essas obras eram divulgadas na Europa, chegava aqui no Brasil, por navio, por pessoas que traziam de alguma forma. Mas quando chegava aqui, além de a gente ter muita gente não alfabetizada, o livro ainda era em francês. Então, muito poucas pessoas dominavam realmente esse conteúdo e liam um trechinho de um livro, faziam um comentário, lia alguma coisa, explicava para os outros o que também ele compreendia, e assim ia se seguindo, né? Não tinha essa firmeza de palestras, estudos, eventos que nós temos hoje. Os primeiros livros realmente a chegar no Brasil, em francês, veio para o Brasil através dos imigrantes franceses que aqui no sul do país montaram a colônia, né, da francesa, os imigrantes franceses. E eram pessoas de bastante recurso, né, econômico, social, cultural. Em grande parte eram professores, jornalistas, comerciantes. Então essas pessoas tinham um certo domínio do idioma. Não tinha, e até então nós não tínhamos nenhum livro em português. Nesse período também, olhe como era difícil as coisas aqui nesse período. As pessoas que liam e que estudavam a doutrina espírita nunca diziam abertamente nos seus grupos sociais que faziam isso. Porque era tido como pessoas perturbadas, não confiável, pessoas que dizem que vê espírito, que fala com espírito,
essas pessoas não merecem confiança, não, são perturbadas, são esquizofrênicas. Então, era tudo assim muito sigiloso, os grupos muito pequenos e pessoas assim de extrema confiança um dos outros. Também, aqueles que começaram a estudar, a traduzir os textos e publicar nos jornais, nas revistas, como eles chamavam na época, eles faziam essa tradução, mas não usavam o próprio nome. Assim como Allan Kardec, que usa o pseudônimo, né, de Allan Kardec, todos os outros que faziam as traduções usavam pseudônimo, para que ninguém soubesse que era o tal que estava fazendo, porque não era uma pessoa muito confiável falar de espírito. Então, foi na Bahia que o espiritismo começou a se instalar de forma mais forte e organizada. Foi lá que se fundou o primeiro centro espírita que se tem notícia no Brasil, o Grupo Familiar do Espiritismo. Era, como diz, familiar, era praticamente uma família que se unia para estudar. E também, em 1865, esse que era responsável pelo grupo, Luiz Olímpio Teles de Menezes, fundou um jornal. E nesse jornal, ele fundou o jornal. Olha o nome do jornal. Ecos de Além Túmulo. Uma coisa assim bem sinistra, né? Um negócio assim que só de você dizer, vou ler aquele jornal, tem alguma coisa ali muito estranha ali acontecendo. Mas ele fundou esse jornal e fazia pequenas divulgações nesse jornal. E Teles de Menezes também foi o primeiro a traduzir o Livro dos Espíritos em português. Então, quando traduziu em português, as coisas já começaram a melhorar para todos. A maioria das obras que circulavam, mas tinha assim, uma dificuldade imensa. Por quê? Hoje nós temos... se você quer mandar uma encomenda lá para São Paulo, para fora do país, você tem os aviões, você tem o correio, o SEDEX 10, né, que muitas vezes você bota 10 horas de hoje, 10 horas da manhã do dia seguinte, a pessoa recebe. Tem as transportadoras, tem N formas de você enviar e chegar. Mas naquele tempo não existia transportadora. Não existia, o correio era um negócio assim muito fraco, muito frágil. Então, você mandava um livro hoje, ia chegar com 3 meses no destino. As coisas muito ainda no princípio, né? Então, em 1873, no Rio de Janeiro, começou um grupo de estudos espíritas que também tinha um nome estranho, Grupo Confúcio. Aí esse grupo foi se fortalecendo e mais tarde, depois de 10 anos de estudo, deu origem à Federação Espírita que nós temos hoje, a FEB, Federação Espírita Brasileira. Mas foram 10 anos de estruturação para poder chegar e começar a montar realmente uma coisa mais organizada. Nesse período que todo mundo já achava que o espiritismo estava caminhando direitinho, que ia dar certo, a Igreja Católica não deixou barato, né? Porque começou as pessoas da própria igreja procurar e frequentar uma casa. Vocês sabem como nós somos curiosos. A gente, se disser em tal lugar, pode ser lá em Macaíba, pode ser lá em, deixa eu dizer, um lugar assim bem distante, em Cerro Corá, se disser, ali tem uma casa que aparece um espírito que conta a sua história de trás para frente. É fila de carro, todo mundo querendo ir lá conversar com esse espírito. Então, nessa época, era um assunto... E hoje que o espiritismo é assim tão declarado. Mas naquela época que começou, então as pessoas tinham uma curiosidade muito maior ainda. E a Igreja Católica não gostou disso, né? Começou a fazer uma forte oposição à doutrina espírita e dizia que a doutrina espírita era uma heresia e todos os que estavam lá frequentando eram hereges também. Então, começou as ameaças, né?
e falando de encontro aos dogmas da Igreja Católica, porque a Igreja Católica diz que você morreu, vai para o céu, para o purgatório ou para o inferno. E o Espiritismo diz que você reencarna, que você não vai ficar eternamente queimando no inferno, que você não vai morrer e já vai direto para o céu. Você tem muitas continhas a acertar nesse percurso. E que as coisas não são bem assim, né? Outra coisa, a comunicação com os mortos, que a gente tem, né? Os espíritos se comunicam do lado de cá, vêm se comunicar conosco. E não foi o Espiritismo que inventou isso. Desde que o mundo é mundo, se você lê o Evangelho, o antigo, né? O primeiro Evangelho, você vê que lá até os pés de pau pegava fogo se comunicando, era uma forma dos espíritos se comunicar com as pessoas daquela época. Existia muitos tipos de comunicação dos espíritos com as pessoas encarnadas daquela época. Por exemplo, quando Elias se comunicou no Monte Tabor, que já tinha morrido há 500 anos, quem é que estava lá? Era Elias? Só podia ser o espírito. E todas as passagens do Evangelho falam de comunicações espíritas, mas a igreja não usa esse termo espírito, espiritismo. Usa anjos, santos, arcanjos, que é para mudar a situação. Mas, na realidade, não fomos nós que ficamos construindo antenas para conversar com os mortos lá no mundo espiritual, não. Foi os mortos de lá que tiveram a necessidade de vir conversar com a gente, para fazer a gente avançar. Através de quê? Começou antigamente as pancadas, né? Nas casas, bota os pratos abaixo, arranca o lençol da cama. Aí a gente dizia, são casas mal assombradas. Na realidade não era mal, não, era muito assombrada, né? Era muito bem assombrada. Então, as mesas girantes, que naquela época se reuniam os grupos nos locais e todo mundo botava a mão lá na mesa para botar energia e a mesa se suspendia e ficava no ar. Isso era uma forma dos espíritos chamar a nossa atenção e dizer, tem algo mais aqui que não são vocês, que é a energia de vocês, que não é vocês que estão fazendo. E daí começou essa comunicação do lado de lá conosco, né? Então, esse conflito religioso foi se acirrando, né, bastante. Deixa eu tomar água, estou falando alto. A garganta seca. Foi se acirrando bastante e começou. E quando se achava que era somente com a igreja, os médicos também começaram a questionar a doutrina espírita, porque a medicina cuida do corpo e o espiritismo da alma, do espírito. Então, quando incluíram esse elemento na medicina, que antigamente muitas casas espíritas tinha médicos espirituais, onde receitava, fazia uma receitinha. Dr. Bezerra de Menezes era um dos que fazia receitinha, e outros médios em diversas casas espíritas no Brasil inteiro. Era muito dado de fazer cirurgias, né? Como nós sabemos que Zé Arigó e outros médios, Dr. Fritz fazia cirurgias através de médios aqui no Brasil. Então, acontecia isso e a medicina nunca conseguiu explicar, nem conseguia entender isso. Então, começou um questionamento dos médicos em relação ao que estava acontecendo no espiritismo, às receitas que os médios passavam, aos tratamentos que era feito na casa espírita, e eles começaram a dizer que isso era um retrocesso. A medicina vinha para curar e agora o espiritismo vinha para
com esse retrocesso, que isso era uma superstição. As pessoas estavam direcionando as pessoas para coisas que não existiam na realidade. Isso era um engano, um embuste, uma enrolação. E com essas discussões, eles chegaram a dizer que isso poderia causar problemas mentais nas pessoas. As pessoas seriam enganadas e muitas vezes dissociadas das suas ideias por conta de acreditar nessas ideias de espiritismo, de falar com os mortos. Nessa confusão toda aí com a medicina, os médicos enfatizaram, né, que as práticas espíritas deveriam ser enquadradas no artigo penal 156, 157 e 158. E esses artigos garantiam o enquadramento dos médiuns receitistas, os que passavam receitas, como charlatões e suas práticas como exercício ilegal da medicina. De acordo com esses códigos penais, se vocês forem ver, o espiritismo seria um crime de consequências públicas. Então, olhe só a situação que os espíritas se encontravam no Brasil. Não tinha livro para estudar, as casas espíritas ainda não eram estruturadas, poucos entendiam realmente o que era espiritismo, porque as obras eram tudo em francês, não tinha assim, uma linguagem aberta. A Igreja Católica começou a pressionar de um lado, os médicos, começou o Conselho de Medicina a pressionar do outro lado. Quase que a gente chega numa Santa Inquisição, né? Quase que os espíritas vão para a fogueira. Mas eles não se deram por vencidos, né? Começaram a buscar formas de estruturar, começaram a buscar formas de fazer com que as coisas acontecessem. Então, no Rio de Janeiro, criaram uma revista espírita que se chamava O Reformador. E nessa revista, eles começaram a publicar artigos, periódicos, explicações, para que as pessoas fossem tomando conhecimento. E isso já era em português, então as pessoas tinham mais uma chance de compreender. E produziram também uma tese em medicina que negava que isso causava loucura, muito pelo contrário, orientava a como sair da loucura e também ajudava a combater o suicídio, porque o espiritismo falava às pessoas, falava o seu espírito e lhe mostrava a responsabilidade do que era você atentar contra a sua própria vida. Mas mesmo assim, essa tese foi negada. Os médicos não aceitaram. E nós estávamos nesse conflito, né, de interesses, de tudo. E isso foi até o final do século XX. Mas lá, passou-se um tempo ainda, nessa confusão toda. Lá em 1910, no dia 2 de abril, eu fico pensando, bem que ele poderia ter nascido no dia 1º de abril, né? Mas nasceu no dia 2, para não ter nenhuma piadinha. Então, lá no dia 2 de abril de 1910, nascia em Pedro Leopoldo Chico Xavier, né? O menino Chico Xavier. Numa família extremamente humilde, numa situação extremamente simples, poucos anos de vida, ele já perde a mãe, já se separa, vai ficar com a madrasta. E essa parte da história todos vocês já conhecem, né? Nem adianta, é assunto para outra palestra. Então, vocês já conhecem essa história aí. Mas, mesmo assim, além da sua infância difícil, dos seus trabalhos muito simples, porque os empregos de Chico Xavier foi de tecelão. Vocês sabem o que é tecelão, que é tecelagem. Os mais velhos, sim, né? É trabalhar em fábricas. Desculpa aí, Paulo, mas eu também me enquadro nisso. É trabalhar em fábrica onde passava fio nas máquinas para fazer os tecidos, certo?
Então, o emprego dele foi tecelão e datilógrafo. Será que alguém aqui sabe o que é datilografia? Os mais jovens não, né? Porque máquina de datilografia hoje só no museu. Mas ele trabalhou como datilógrafo. E isso no Ministério da Agricultura, que recebia saláriozinho de funcionário público. E com isso mantinha a família. Em 1927, ele tinha 17 anos e lidou com uma situação muito difícil, que foi o suicídio da irmã dele, Maria Xavier, que tinha um apelido de Tiquinha. Tiquinha cometeu suicídio, né? Botou fogo no próprio corpo e foi dito na época que isso poderia ser uma obsessão espiritual, mas pouco conhecimento se tinha com relação a isso. E Chico Xavier só tinha 17 anos, então. A partir desse suicídio da irmã dele, não se sabe, assim, a história não diz diretamente, mas nessa época ele passou a escrever poesias de diversos autores brasileiros, portugueses, e ele começou a escrever essas poesias e nem ele mesmo compreendia o que estava fazendo, mas vinha na mente dele, vinha essa orientação e ele começou a escrever. Em 1931, né, que ele já estava com 21 anos, que era quando se atingia a maioridade, o homem, ele estava perto de uma represa, embaixo de uma árvore, perto de uma represa, e foi quando ele teve o seu primeiro contato com o seu anjo guardião, né? Com o seu protetor, Emmanuel. E foi nesse lugar, nessa situação, que aconteceu essa conversa que todos nós já conhecemos, né? Você precisa ter uma tarefa, uma missão de psicografar 30 livros e são exigidas 3 condições. Quais são as 3 condições? Disciplina, disciplina, disciplina. Todo mundo já conhece esse assunto. Então, inicialmente, a missão de Chico era escrever 30 livros, mas isso ultrapassou em muito, né? Nós sabemos que ele escreveu 450 livros. 450 livros. Talvez na nossa vida inteira a gente não consiga ler os 450 livros, né? Ler, imagine escrever, porque foi psicografia, escrever, o Espírito fala e você escreve. 450 livros. E olha que os livros que ele escrevia não eram de 5 páginas, 10 páginas, não. Tem uns livrinhos que são isso. Então, foram 450 livros. Em 2010, ele já havia vendido mais de 50 milhões de exemplares. Então, se Chico Xavier fosse cobrar ou receber por esses livros vendidos, ele seria milionário, bilionário, mas ele nunca recebeu um centavo com relação a isso. Tudo foi doado, os direitos autorais foram doados às instituições de caridade. Desses 450 livros, Emmanuel tinha dito a ele que era 30, né? Mas Emmanuel assinou 149 livros. Dos 450, 149 foi por Emmanuel e 13 por André Luiz, que é essa coleção conhecida como A Vida no Mundo Espiritual, que é uma coleção assim bastante científica e que foi através da mediunidade de Chico, André Luiz se comunicando e trouxe para nós assim muitas informações do que é de fato o mundo espiritual. Um dos primeiros livros que todos conhecem, inclusive em filmes
e que tem assim imagens maravilhosas e uma mensagem maior ainda, é o livro Nosso Lar, que em 2010 já tinha vendido mais de 2.300.000 exemplares. Então, hoje, é muito mais ainda. O segundo livro foi Os Mensageiros, aí depois Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, No Mundo Maior. E cada livro desse, ele traz um assunto relacionado ao lado de lá. E foi assim que a gente começou a ter esse conhecimento. São livros assim muito científicos, que muitas vezes, por exemplo, esse E a Vida Continua, ele fala de assuntos que você precisa, que os físicos vieram descobrir 10 anos depois o que estava no livro. Então, são coisas assim, são assuntos muito específicos através dessa coleção com André Luiz. Chico Xavier também psicografou cerca de 10.000 cartas, nunca tendo cobrado nenhum centavo por nenhuma delas, e atendia a todos que estiveram com ele. Seu legado ultrapassou as barreiras religiosas e até hoje ele é reconhecido como o maior líder espiritual do Brasil. Se contado todas as cartas psicografadas e entregues às mães que iam ao encontro dele em busca de um alento, de um consolo com relação à morte dos seus filhos, que aconteceu durante as décadas de 70, 80 e 90, isso várias vezes na semana, se fosse reunir todas essas cartas, possivelmente daria mais 450 livros. Porque durante 30 anos, várias vezes por semana, ele atendia mães e psicografava para elas. E não era uma folhinha, não. Às vezes eram as 5, 6 folhinhas que ele entregava para aquelas pessoas. Então, a primeira publicação, através de Chico Xavier, foi Parnaso de Além Túmulo. E olha, lá vem esses nomes esquisitos que vocês gostavam antigamente, né? Parnaso, muitas vezes eu me perguntei, mas por que Parnaso? Parnaso, que nome esquisito é esse? E se refere a uma montanha da Grécia, né, que era consagrada ao deus Apolo, o deus das artes, da poesia. Então, por isso, nós tivemos um movimento literário parnasianismo, que também é relacionado às artes, à poesia, à escrita perfeita. Então, por isso que ele pegou os espíritos, né, deram essa ideia, Parnaso de Além Túmulo. Além Túmulo porque já tinha passado para o outro lado. O segundo livro, olhe o nome também, Cartas de uma Morta, que foi a própria mãe de Chico Xavier escrevendo para ela. Dá até medo você chegar na biblioteca, né, pegar Cartas de uma Morta e ler, mas que eram assuntos bem interessantes. E se a gente olhar, eles gostavam muito desse negócio, assim, era meio assustador o que eles colocavam, porque o jornal era Ecos de Além Túmulo. As crônicas que o outro começou a escrever no jornal eram Crônicas de Além Túmulo. O livro que Chico Xavier primeiro publicou, Parnaso de Além Túmulo. Aí depois, né, vieram assim, os nomes mais suavezinhos, como Ceifa de Luz, Vinha de Luz, Pão Nosso, Gotas de Orvalho, Orvalhos de Luz, vieram um negócio assim mais suave. Entre 1952 e 1953, houve 2 livros de Chico Xavier que não foi psicografia, foi psicofonia. E como que isso acontecia e por que começou a acontecer psicografia? Porque hoje todo mundo tem um celular que grava a sua voz, a sua imagem e transfere. Naquele tempo, não tinha instrumento de gravação em lugar nenhum. Não existia esses instrumentos de gravação. Então, se fosse feito psicofonia, os espíritos tivessem feito a voz, muito tinha se perdido. Porque não dava tempo de copiar na carreira que eles falam, você copiar todos os textos, e também não tinha como gravar para copiar depois calmamente.
Então, tudo era psicografia. Eles falavam e ele escrevia. Mas teve esses 2 livros, que foi psicofonia. Conseguiram lá uma gravadora, que era um equipamento bem grandão. Se vocês botarem no Google e o que era essa gravadora, vocês vão ver. É um negócio assustador. Mas conseguiram gravar esses 2 livros, que o próprio nome dos livros já diz: Instruções Psicofônicas, e o outro, Vozes do Grande Além. Outra coisa assustadora, né? Que eles gostavam disso. Então, se a gente pegar os livros de Chico Xavier e a gente for olhar direitinho os títulos e os conteúdos, eles seguem exatamente o que os gregos diziam sobre o conhecimento humano. Eles dizem que o conhecimento é sobre 4 pilares: ciência, filosofia, religião e artes, né? E os livros de Chico Xavier se encaixam exatamente nesses 4 pilares. Nós temos livros calma, só um instantinho. Querendo falhar. Nós temos livros que se encaixam exatamente nisso. Quando a gente fala em ciência, aí vem Evolução em 2 Mundos, essa coleção de André Luiz, né? Que fala nesses assuntos que muitas vezes está no livro e a ciência vem descobrir, a nossa ciência vem descobrir algum tempo depois. No Mundo Maior, Evolução em 2 Mundos e por aí vai. Os de filosofia, quando os gregos falam de filosofia, tem alguns livros, na grande lista dos 450, que eu consegui pegar, Origem e Destino do Espírito, que a gente vai saber como é que Deus cria, como é que Ele cria. Até hoje a gente não sabe, né? E nem os Espíritos dizem para nós, só Deus o sabe. Mas a gente questiona e continua perguntando e continua investigando para saber como é que isso acontece. Religião dos Espíritos, A Caminho da Luz e O Consolador. São livros assim muito filosóficos. Religião, livros religiosos. Nós temos Religião dos Espíritos, Seara dos Médios, A Caminho da Luz também pode ser colocado como um livro religioso. E também temos livro nas artes, que eu nunca tinha observado que Chico Xavier também tem livros nesse sentido das artes. Trovas do Outro Mundo. Vocês sabem o que é trovas? Aquelas rimazinhas que é só de 4 estrofes, né? Trovas de Outro Mundo. Poetas redivivos, trovadores do além, gostam, né, dessas coisas. E também tem livros infantis, tipo fábulas, mas que passam uma mensagem muito interessante. Por exemplo, ele tem um livro que se chama Tintino e o Espetáculo Continua. E é a história, através de versos, de um palhaço que fazia todo mundo sorrir, mas que ele era triste e que aos 92 anos foi abandonado, não conseguia mais trabalhar e ninguém o acolheu e ele morreu numa noite fria e foi encontrado na calçada, né, sozinho, gelado. Então, conta através de versos a história desse palhaço Tintino. Nesta época também que ele estava escrevendo, as pessoas começaram a perguntar, porque vocês sabem que Chico Xavier foi respeitado por uns, mas foi desacreditado por outros. Por exemplo, o programa Pinga Fogo, e agora não vai não. O programa Pinga Fogo, quando... Também tem uma pastilha aí, mágica.
programa Pinga Fogo, quando foi ao ar, não foi simplesmente para que levasse o conhecimento do espiritismo às pessoas. Eram jornalistas, era todo mundo armado para desmascarar o Chico no ar, para todo mundo ver e dizer que o espiritismo era uma farsa, e que Chico Xavier não era médio, coisa nenhuma. Mas Emmanuel estava lá do lado dele, orientando e acompanhando e auxiliando todo o trabalho de Chico o tempo inteiro. E nesse período também, as pessoas começaram a perguntar para Chico se ele não poderia escrever um livro de alguém, de um jovem, porque só falava das pessoas velhas, porque que os espíritos eram tudo já mais idosos. Não tinha um espírito jovem que tivesse vivido ali e que fosse do conhecimento de todo mundo e que ele pudesse escrever um livro para que ele falasse da história dele e as pessoas pudessem, vamos dizer assim, tirar a prova. Porque se é um parente meu ou um parente de Paulo, dizer seu parente, Paulo, e eu escrevo a história do parente de Paulo, as pessoas que forem amigas de Paulo sabem se é verdadeiro ou não o assunto que eu estou falando, né? Porque conviveram com ele e sabem. Então, Chico Xavier escreveu através de um jovem que desencarnou na cidade de Campinas, no estado de São Paulo, em 1974. O nome dele era Gabriel Casemiro Espejo. E todo mundo conhecia esse jovem. Então, tem esse livro também, né? Muito interessante. E quando chegou no número 200, quando ele já tinha escrito 200 livros, o número 200 tem exatamente esse nome, Linha 200. E foi assinado por Emmanuel em 1981, já bem próximo nosso, né? E Emmanuel, no prefácio, diz meio século e outras coisas, ele diz outras coisas. Eu achei muito interessante isso que ele colocou. Meio século e prossegue o mesmo princípio. Jesus esclarecendo Kardec e Kardec explicando Jesus. Mas eu achei muito, muito interessante isso que ele colocou lá no prefácio do livro. Na literatura infantil, tem um livro... Ai, meu Deus. Passe aqui na minha garganta. Tem um livro muito interessante também, que se chama Juca Lambisca, na literatura infantil. É um livro psicografado por Chico Xavier, em parceria com Valdo Vieira, e conta a história, né, de um menino muito esperto, mas também assim, muito trabalhoso, muito rabugento e comilão, e que gostava de tirar comida da despensa, né? Não ouvia os conselhos da mãe e tudo. E nesse livro ele descreve essa história, o comportamento difícil do menino, o desencarne recente, a reencarnação, o nascer de novo para poder controlar a gula, se curar da gula. Então também é um livro muito, muito interessante. E fora isso, as trovas, né? Tem os livrinhos de trovas que Chico também, como a gente falou, trovas de além-túmulo, trovas não sei o quê, tem as trovas também. E anotei algumas, assim, bem interessantes para que a gente possa refletir. Uma delas diz o seguinte: nas crises do dia a dia, em tudo, ser calmo e brando. O tempo é o mesmo, não passa. Nós é que vamos passando. Tem só 4 estrofezinhas. Outra trovas que tem da além-túmulo, né, como ele diz. Amigos e opositores, eu faço os meus. Quer dizer, vamos dizer, os inimigos. Amigos e inimigos, eu faço os meus, tu fazes os teus. Mas nunca nos esqueçamos
que o parente vem de Deus. Os parentes vêm de Deus. Enquanto não temos Cristo, a vida é uma incerta. Chega o berço e a gente dorme, vem a morte e nos desperta. Então tem um livro inteiro de trovas. E essa também aqui é bem interessante, que diz: dura cegueira que estafa, quanta gente presa a ela. Manicômio na garrafa, sepultura na panela. Então, gente, nós temos, nesses 450 livros que Chico Xavier escreveu... Ai, muito obrigada. Tem um passezinho aqui. Vai melhorar. Já melhorou um pouquinho. Então, nesses 450 livros que Chico escreveu, nós temos assim uma riqueza imensa de informações, de estudos, de conteúdos sobre a doutrina espírita, sobre o espiritismo, e não somente conteúdos, porque muitas vezes as pessoas precisam sorrir, as pessoas precisam ser ouvidas, ser acolhidas, e não adianta eu estar discutindo aqui filosoficamente se Paulo de Tarso, quando perdeu a visão lá na entrada de Damasco, se ele ia num cavalo ou se ele ia num camelo, se a pessoa que está na minha frente não precisa ouvir isso agora, essa discussão, precisa ser acolhida na sua dor, precisa ser ouvida, precisa ser amada. Então, não adianta eu dar-lhe evangelho na pessoa, se o assunto dela, a necessidade dela é outra neste momento. Então, se a gente pegar a bibliografia de Chico Xavier, todo esse acervo, nós vamos ter livros e conteúdos para cada situação de nossas vidas, para cada entendimento, para cada necessidade que nós tivermos durante a nossa caminhada. Se a gente quiser estudar, se aprofundar cientificamente, se a gente quiser brincar com as trovas, ler um pouquinho, contar a história para as crianças através das fábulas, das historinhas, tem conteúdo. São 450 livros para que a gente possa estudar, se orientar e fazer bom uso, né, de todo esse trabalho que ele teve. Além disso, ainda tinha uma catarata incurável, né? Um olho que sangrava muitas vezes, e quando ele dizia: ai, mas meu olho está sangrando, Emmanuel, essa noite eu não vou escrever. Aí Emmanuel dizia: e você não tem o outro? Não tem dois olhos? O que está sangrando você cobre e usa o outro que está bom. Então, é dessa forma que acontecia. Então, o espiritismo, apesar de ter surgido na França há mais de 175 anos, foi aqui no Brasil onde ele cresceu grandemente, abertamente, né? E hoje nós temos um grande número de adeptos, né, da religião espírita, não é religião, é doutrina espírita, no Brasil. É considerada a terceira, né? Católico, protestante e depois espíritas. E o censo de 2010, acho que foi 2010, verificou que mesmo entre a população católica, 44% das pessoas diz que acreditava na reencarnação, 22% disseram que tem dúvidas e 35% tem certeza. Então, mesmo lá, dentro do número de católicos, nós temos um percentual que acredita em reencarnação, em vida após a morte, nessas coisas todas. Frente a tudo isso, nós podemos concluir que as ideias espíritas que passaram e passam pelo imaginário brasileiro se enraizaram na nossa sociedade, está forte, enraizado, como nunca esteve em nenhum outro lugar do mundo. Então, por isso, foi dito
com um sentido, mas agora tem um sentido muito mais positivo. Brasil, pátria do Evangelho. É isso. A garganta da mãe. Obrigada, Cristina, pela explanação das obras literárias do nosso amigo Chico Xavier, né? E agora, gente, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, né? Em agradecimento por esta explanação, pela leitura do exórdio, por esse momento de conexão com Deus na noite de hoje. Agradecer a Deus por estarmos aqui e por tudo que temos e tudo que somos. Amado Mestre Jesus, muito obrigado pela noite de hoje, por este momento, por estarmos aqui reunidos em Teu nome. Que possamos sair daqui hoje mais leves, com mais vontade de estudar sobre o Espiritismo, e ver um pouco das leituras de Chico Xavier, da sua luta. Que possamos ser um pouquinho, Senhor, instrumento de vossa paz, onde estivermos, com quem estivermos. Que a nossa prece de hoje possa chegar onde nós não podemos ir. Nos hospitais, nas ruas, onde tantos irmãos estão, nas ruas, nas calçadas, nas penitenciárias, nas famílias que neste momento precisam de alento, de compreensão e de amor. Que assim seja. E agora, quem interessar, para o passe, vamos fazer a fila.